Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde àqueles que nos escutam. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. O Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira, vai ajudar-nos hoje a entender algumas questões ligadas ao funcionamento da União Europeia, inicialmente ao Brexit, que é consumado hoje. E agora? Exato. Na verdade, estamos, de facto, a viver um dia histórico para todos os efeitos. Histórico. Não é? Portanto, numa história já iniciada na década de 50, a União Europeia efetivamente tem sido até o momento um projeto de sucesso na perspectiva que iniciou-se com 6 países fundadores. Desses 6 passou-se para um alargamento para 9, mais tarde para 10, depois para 12, quando em 86 Portugal e a Espanha entraram no dia 1 de janeiro. De 12 para 15, depois o maior alargamento passou-se para 25, 27 e depois em 2013 o último país, a Croácia, que fechou a conta nos 28. E, portanto, é a primeira vez que nós andamos ao contrário. Portanto, no projeto europeu nunca tinha havido esta situação e hoje, efetivamente, como se sabe, é o dia B, como a Marta referia em off, aqui o dia do Brexit, em que, de facto, já não é agora uma questão se vai sair ou não, e, efetivamente, o Reino Unido sai hoje. Alguns dirão, finalmente, um pouco pela questão do cansaço. Um processo que foi efetivamente longo, e que teve um braço de ferro, sobretudo, assente em 3 aspectos. Foi também isto que levou a que o processo se arrastasse durante muito tempo. Foi, desde logo, garantir os direitos de cidadania, portanto, quer da parte dos europeus a viver no Reino Unido, quer ao contrário, dos britânicos a viver nos restantes países da União Europeia. A célebre questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, portanto, foi também algo que deu aso a muita discussão, e depois também a questão das obrigações financeiras entre as partes, ou seja, entre o Reino Unido e a União Europeia, uma vez que o atual quadro comunitário termina em finais de 2020 e, portanto, há obrigações, mesmo o Reino Unido sendo hoje, e efetivamente há um conjunto de obrigações que se perpetuam até o final deste ano. Deve haver. Exatamente. O Parlamento Europeu aprovou o acordo. Quarta-feira. Quarta-feira, sim, e houve alguma emoção? Sim, houve por parte acho que houve por parte de toda a gente. Honestamente, nestes anos de discussão à volta do Brexit, eu não conseguia ler nenhum artigo ou algum estudo que me evidenciasse que a saída de um parceiro tão importante como o Reino Unido que fosse positiva para a União Europeia. Portanto, eu também não acho que seja algo de positivo, nem de longe nem de perto, e, portanto, acho que é um momento que entristece toda a gente, a saída do Reino Unido do projeto europeu, mas também não é o fim da União Europeia, é apenas um virar de um capítulo de uma história. Portanto, vamos ter que trabalhar com isso, e aliás o Parlamento foi expressivo, 621 votos a favor, 49 contra, 3 abstenções, e, portanto, dentro dos deputados britânicos, que ainda são 73, também um misto de emoções, alguns eufóricos, a dar vivas, porque finalmente estavam libertos, entre aspas, das garras da União Europeia. Não sei até quanto tempo vai durar essa felicidade, mas eles estariam satisfeitos por este dia ter chegado, e outros que, pelo contrário, estavam muito apreensivos em relação ao futuro e tristes por deixarem de ter uma colaboração efetiva com o Parlamento e com o projeto europeu, como tiveram até agora. Segue-se um período de transição de 11 meses, como aliás já referimos na emissão anterior. Para já, o certo é o facto do Reino Unido passar a estar fora das instituições europeias. Sim, portanto, fica na mesma sujeito aos regulamentos e à legislação europeia neste período de transição, mas já não está presente nas instituições e, portanto, não vai tomar posição num Conselho Europeu ou nem no próprio Parlamento Europeu. Portanto, desde logo, esta é a grande mudança. Portanto, como se sabe, nós temos 751 deputados eleitos no Parlamento Europeu. Passamos agora a ter uma redução, porque efetivamente dos 73 deputados britânicos,
aliás, esta questão já se tinha colocado ano passado, a quando das eleições para o Parlamento Europeu, mas como ficou adiado o Brexit, houve a necessidade de eleger deputados ao Parlamento Europeu britânicos, mesmo sabendo que no futuro o mais certo seria a saída. Portanto, estes 73 deputados do Reino Unido saem, efetivamente, hoje, aliás, já se despediram na última sessão. E o que é que vamos fazer com estas 73 cadeiras que estão vagas no Parlamento Europeu? 27, isso já tinha sido definido, aliás, no ano passado, 27 lugares vão ser distribuídos pelos atuais Estados-membros, segundo o princípio da proporção populacional, ou seja, demografia. A questão da demografia. Portanto, isso é o critério que explica porque é que nós temos, por exemplo, 96 deputados da Alemanha, apenas 6 de Malta ou 21 de Portugal. Tem a ver com a dimensão demográfica de cada país. E o que aconteceu é que nos últimos anos houve alguns países que foram crescendo em termos demográficos, no entanto mantinham a mesma representatividade e, portanto, vamos aproveitar este momento de saída para repor alguma correção em relação, e, portanto, há casos aqui, que é o da França e o da Espanha, que vão ser os Estados-membros que vão ganhar mais em termos de representação, com 5 deputados cada. Portanto, há depois alguns países que ganham 2, 1, por exemplo, Portugal fica exatamente igual, e nenhum país perde, nenhum país também não é retirado a nenhum. Portanto, há apenas 27 que neste caso vão ser distribuídos. E ainda sobram 46, portanto, no imediato vão ficar 46 cadeiras vazias a pensar no alargamento. Portanto, há aqui países candidatos na entrada de outros países que podem vir a entrar no futuro próximo, e então esses lugares vão ficar religiosamente guardados até à chegada de novos membros. Entretanto, o mundo está em alerta devido a um vírus, o coronavírus. Aliás, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência internacional de saúde pública e foi acionado o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Sim, esta notícia um bocadinho para relembrar que vem na sequência deste surto, deste novo vírus, e que o Estado-membro, neste caso a França, fez este pedido de assistência, ativando assim o chamado Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E, portanto, poderia isso significa pensar-se que era só em situação de catástrofe natural. Exato. Normalmente este mecanismo, aliás, já foi ativado por diversas vezes na Europa, associado quase sempre a catástrofes naturais. Mas esta situações é uma emergência. De incêndios, não é? Cheias, tempestades, abalos sísmicos, enfim, são os cenários que normalmente nós associamos a esta ativação do mecanismo europeu, mas esta também é uma situação delicada e, portanto, França ativou este mecanismo que vai permitir deslocar, ou deslocou já ontem, creio eu, 2 aviões, cujo por no fundo, o gasto, o custo financeiro desta operação será assumido por este mecanismo, ou seja, pela União Europeia, e que vai permitir, no fundo, trazer aos países de origem um conjunto de cidadãos europeus, franceses, alemães e creio também um grupo ainda significativo também de portugueses que estavam retidos na China, nesta cidade, e, portanto, vão regressar ao país. Marco Teles, vamos deixar aqui alguns dados sobre a utilização de energias renováveis na União Europeia, dados de 2018. São os últimos conhecidos. Sim, é uma estatística que sai do Eurostat e eu creio que a questão ligada às energias renováveis é sempre importante, uma vez que nós estamos com este desígnio assumido pela nova Comissão do Pacto Ecológico Europeu e esta grande ambição que é tornar a Europa até 2050 o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica. Portanto, os dados de 2018 o que mostram é que a quota de energia proveniente das fontes renováveis no consumo final bruto de energia já atingiu os 18% ao nível da União Europeia. Portanto, é um valor que não é muito expressivo em relação ao ano passado. É um aumento de meio ponto. Passou-se de 17,5 para 18. Mas se nós, por exemplo, recuarmos um bocadinho mais para 2004, que foi o primeiro ano de que há registro relacionado com este tipo de estatística, em 2004 esse consumo de energia com base nas renováveis era de apenas 8,5%. Portanto, nós já estamos nos 18%. Isto houve aqui um aumento considerável. E dizer também que
Portanto, a União Europeia, nesse aspecto, para 2020, está perto da meta que se propôs alcançar, e que Portugal aparece em sexto nesta estatística, com uma utilização das energias renováveis já a rondar os 30%. Portanto, o que é um aspecto, um indicador bastante positivo bom neste esforço que também tem sido feito nos últimos anos de aproveitar cada vez mais as energias renováveis. E nós sabemos que o nosso país tem, nomeadamente o solar, e pela sua localização geográfica, tem aqui um conjunto de benefícios que outros talvez não tenham. Outros não têm, não é? Mas a verdade é que a Suécia comporta-se melhor que qualquer um dos outros Estados-membros. A Suécia, efetivamente, tem aqui um valor já próximo dos 55%. É realmente o país que aparece como referência neste quadro. Logo a seguir a Finlândia também. Curiosamente, estamos a falar de 2 países nórdicos, e este aspecto é curioso. Nós pensarmos, por exemplo, em energia solar e associarmos isto a países nórdicos, mas atenção, isto obviamente também está aqui a questão das eólicas, do vento, da água, das marés, do mar. Portanto, são as renováveis no seu global, no seu todo, e portanto, desse ponto de vista, é bom também que estes resultados vão aparecendo para se perceber o ponto da situação, porque nós, por exemplo, este mês, fazendo aqui um parênteses, nós temos feito através do Europe Direct, quando vamos às escolas, fazemos questão de falar deste Pacto Ecológico Europeu e esta meta 2050. E isto é algo que nós todos temos que perceber, que esta neutralidade carbónica, este desígnio da União Europeia, não se atinge apenas por decreto. Quer dizer, a Comissão pode ter esta vontade enorme de sermos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, o Parlamento também, e efetivamente tem. Mas isto não basta que haja intenções dos governos dos Estados-membros, isto tem que haver o maior desafio de todos, que é mudanças de mentalidades. Sim. Tem que ter o envolvimento dos cidadãos. Tem que ter o envolvimento de todos os cidadãos, e esta percepção que nós, quer queiramos, quer não, por imposição ou por livre iniciativa, nós vamos mesmo ter todos que mudar o nosso estilo de vida nos próximos anos, porque é impossível nós mantermos o padrão de consumo e o estilo de vida que temos e respeitar estas metas que queremos alcançar. Esta semana celebrou-se o Dia Europeu de Proteção de Dados. Os cidadãos da União Europeia sentem-se mais seguros? Sentem que os seus dados estão mais seguros? Nem por isso. Nem por isso. Esta é uma estatística engraçada que surge esta semana, relacionada com os 2 anos e meio que estamos já a celebrar o RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados. Sabemos que na Europa somos, de certa forma, um bocadinho também, estamos na linha da frente no que toca à questão da proteção de dados pessoais. E o inquérito, os resultados tem muita coisa para falar, mas havia aqui 3 aspectos que me parecem, 3 questões que eram interessantes. Uma delas perguntava-se se as pessoas sentiam que realmente estão suficientemente protegidas contra os ataques na internet, e os dados de 2017, 71% achava que sim, que se conseguiria proteger deste tipo de ataque informático. Agora em 2019 baixou para 59%, ou seja, as tecnologias também vão evoluindo, vamos tendo mais conhecimento de casos de ataques na internet, e ficamos a pensar que de facto não estamos assim tão bem protegidos quanto isso. E onde é que as pessoas estão mais preocupadas com a possibilidade de virem a ser vítimas destes ataques? Por exemplo, na utilização dos cartões de crédito, ou cartões, ou utilizações bancárias, movimentos bancários, isto foi referido por 67% dos inquiridos. Na possibilidade também de serem contaminados por vírus ao utilizar estas aplicações, ou utilizar determinados sites através do computador ou telemóvel, o que quer que seja. E também muito preocupados também na casa dos 66%, e depois também muito preocupados com o roubo de dados pessoais. Isto também foi referido por 66% dos inquiridos. Portanto, ainda há muito receio. Aliás, esse receio depois tem a sua consequência, que é, quando nós analisamos, por exemplo, a questão das compras online, nós ainda andamos, em termos de compras online, em muitos Estados-membros, andamos com valores muitíssimo baixos face às tecnologias e às facilidades que temos. E é também um pouco por isto aquele receio de não sabermos se estamos a entrar num site seguro, estarmos a dar os dados, estarmos a utilizar um cartão de crédito online, e, portanto, essa desconfiança leva a que se utilize mais este mecanismo, que é, obviamente, fabuloso. Portanto, não é? O cidadão retrai-se um pouco na utilização da internet. O cidadão acaba por se realmente tentar proteger, e uma das reações no que toca também aos cidadãos neste inquérito, havia aqui várias medidas, e por exemplo, 42% referia que não abria mails
de origem que não se, ou que desconhecia, portanto, ou dizendo ao contrário, ainda há 60% de pessoas que abrem qualquer tipo de mail na sua caixa de correio sem saber a fonte, portanto, porque é automático, está ali, eu vou abrir para ver o que é. Portanto, há esse conselho para tomar cuidado, ver primeiro a origem antes de abrir. Há também 42% que dizem que não tinham ou que não utilizam qualquer antivírus nas suas aplicações, no seu smartphone ou no seu computador, e portanto isto nos dias de hoje também é um bocadinho arriscado. É arriscado. E havia também aqui um elemento engraçado, não focando todos porque são muitos, mas por exemplo, utilizar diferentes passwords em diferentes sites, apenas 29%, o que é a norma. Portanto, a norma é eu defino a minha password 1, 2, 3, 4, que é muito simples, e eu utilizo 1, 2, 3, 4 em tudo. E, portanto, quem conseguir descobrir a minha password, que é muito difícil, 1, 2, 3, 4, não é? Portanto, consegue aceder a tudo e mais alguma coisa. Isto, obviamente, que deve ser também alvo de alguma reflexão. Utilizar passwords mais complexas também é só utilizado por 26% dos internautas e ter algum cuidado nos pontos de acesso à internet, ou seja, por exemplo, as ligações online, wireless. Bom, eu tenho aqui uma ligação wireless, é gratuita e deixa-me utilizar. Isto é um cuidado que apenas 23% dos cibernautas têm, que é o cuidado de pensar se aquele ponto, se aquele hotspot é de facto seguro. Esse tipo de preparação geralmente não existe, portanto utilizamos qualquer um. E, portanto, são todas estas pequenas coisas, o não dar a password, ou ter alguns cuidados, que fazem com que depois também esses crimes informáticos se vão propagando um bocadinho por falta de preparação da nossa parte e de falta de cuidados. Voltamos a falar aqui de um programa de sucesso da União Europeia, que é o Erasmus+, e aqueles que o precederam. É realmente um sucesso e vai ser uma aposta no futuro também. É, sem dúvida. Este ano saíram os resultados esta semana saíram os resultados relacionados com o programa Erasmus em 2018. Foi mais um ano de recordes, porque tem sido sempre assim, e, portanto, isso permitiu só em 2018 a mobilidade a quase 900 mil estudantes. Foram 23 mil candidaturas e quase 90 mil instituições que estiveram envolvidas neste processo apenas em 2018 e, portanto, claramente o Erasmus é, eu diria que o programa europeu de maior sucesso, e só para nós termos uma ideia, a verdade é que no atual quadro 2014-2020 a União Europeia afetou ao programa Erasmus mais 14 mil milhões de euros, portanto é muito dinheiro, e agora para o próximo quadro 2021 a 2027 a ideia é duplicar e chegarmos aos 30 mil milhões de euros para o Erasmus. Portanto, isto é o reconhecimento que é de facto um projeto de mais-valia, um projeto enriquecedor que tem permitido de facto um conjunto de jovens, professores, educadores circular pela Europa, desenvolver as suas competências e, portanto, claramente aqui a ideia da Comissão é de maneira nenhuma deixar cair este projeto, antes pelo contrário, reforçá-lo e, enfim, dar a possibilidade de outros poderem beneficiar do programa Erasmus+. Uma experiência que mudou a vida de muitos dos que tiveram essa felicidade de participar. Sem dúvida. Nas últimas décadas a conta já vai num total de 10 milhões de beneficiários do programa Erasmus, o que é de facto um valor impressionante. Marco Teles, obrigada. Obrigado, até uma próxima.